eu tenho um método que faz empresário de TI ou profissional de TI a fechar novos clientes. E a negociação é o último passo desse método. E então, quais são todos os passos? O primeiro passo é atrair. Atrair. Eu gosto de atrair clientes de forma automática, criar automações para que esse cliente chegue até mim. Chega uma pessoa interessada e eu falo, opa, vou marcar uma reunião com essa pessoa, vou ligar, vou conversar. Então, atrair. Atração não é o tema que a gente vai discutir hoje. A gente vai discutir negociação e fechamento. Depois, primeiro passo, atração. O segundo passo é se relacionar. Então, eu já criei a minha estrutura automática. Atraí o cliente, agora eu vou precisar me relacionar com ele. Que é isso? Me relacionar é o seguinte. Imagina que chegou um contato de alguém que está interessado. Eu vendo, sei lá, aplicação web. Eu vendo sistemas web, tá bom? Imagina que chegou um contato que a pessoa quer fazer um sistema de RH, todo web. Chegou esse contato para mim. Beleza, esse contato chegou no meu e-mail. Segundo passo, então eu já atraí. Passo 1. Passo 2, eu preciso me relacionar. O que é isso? Eu vou entrar em contato com as informações da pessoa e vou chamar ela para uma reunião. Essa reunião pode ser online. Hoje em dia é 100% online. Se tiver algum cliente querendo reunião presencial, isso é exceção. É exceção. Mas a regra hoje é online, tá bom? Então, o segundo passo é me relacionar. Eu vou e marco lá a reunião com a pessoa. Terceiro passo é levantar as informações do cliente. Então, muitas pessoas marcam essa primeira reunião e já querem falar. Vou apresentar minha empresa aqui. Olha, eu sei isso, eu sou o bambambam, eu faço assim, eu posso construir esse sistema, eu tenho essa tecnologia, eu faço... Cara, a pessoa fala muito de si. Isso não é muito bom. Aliás, não é nada bom, não é eficiente. Por quê? Porque quando você fala de você, a outra pessoa que está do outro lado, ela fica em silêncio e ela fica ouvindo tudo que você está falando. Você não tem um feedback se aquilo que você está falando realmente está conectando com a pessoa, está influenciando ela, ou está sendo positivo para ela ou não. Se a pessoa está do outro lado, assistindo uma apresentação da sua empresa, e ela está lá vendo a apresentação, eu tenho certeza absoluta que vários momentos da apresentação ela pensa, isso não preciso, isso não quero, isso não quero. Tem várias coisas que é dito ali para a pessoa que a pessoa descarta ou ela não quer, certo? E o problema é que quando você está apresentando, você não tem feedback. E muitas vezes quando tem feedback, o feedback não é real. Por exemplo, imagina que eu fale assim, olha, a minha empresa é de desenvolvimento e eu desenvolvi uma super plataforma para o Nubank, por exemplo. Tá lá, fiz um sistema igualzinho do Nubank. Muito complicado, muito complexo. Tal. O que o cliente vai fazer? Ele vai olhar e vai falar, uau, nossa, que legal. Certo? Mas quando terminar isso, o cliente não está nem aí para isso. O cliente ele quer saber dele. As pessoas estão interessadas em falar dos problemas delas. Você tem que entender isso. Porque quando você entende isso, você começa a ser mais interessante. Para quem? Para as pessoas. Se você vê duas pessoas conversando, uma está falando 90% do tempo, outra está falando 10% do tempo, para qual das duas pessoas a conversa está mais interessante? Eu posso apostar que a conversa está mais interessante para a pessoa que fala mais. Quem fala mais nem vê o tempo passar. Essa é a verdade. Quem está falando menos, às vezes fica entediado mais rápido. Então você não quer criar isso no seu cliente. Então por isso que o terceiro passo do meu método de captar cliente é você levantar as informações do cliente. Você ouvir. Você fazer perguntas e deixar o cliente falar. Não é levar o cliente para uma reunião e apresentar a sua empresa. Não é abrir PowerPoint. Não é falar das soluções que você trabalha, das tecnologias e de tudo que você pode fazer para o cliente. Não é o passo agora. O próximo passo, ou o primeiro passo após a reunião, é ouvir. É levantar a informação do cliente. Tá bom? Agora, depois que você levanta essas informações, que o cliente ele te conta, tudo aquilo que é importante para ele, aí você vai para o quarto passo do meu método. O quarto passo é apresentar a sua solução. Uma coisa é eu apresentar a minha solução sem saber o que o cliente quer. Outra coisa é eu apresentar a minha solução
sabendo exatamente o que o cliente quer. Então, são duas apresentações diferentes. Na primeira versão, né, quando você apresenta sem saber o que o cliente quer, você está jogando palavras ao vento e você não sabe se se é exatamente isso, se você está falando as coisas certas para ele ou não. Você não tem como saber. É assim que a maioria dos profissionais de TI trabalham. Eles se reúnem com o cliente, eles saem falando tudo sobre a tecnologia. Parece até um workshop de cursinho que tira a certificação. Sabe que o professor ensina todas as features. Não é para fazer isso. Por quê? Porque o cliente ele está interessado naquilo que importa para ele. Então tem uma maneira muito mais eficiente, aonde você vai ser percebido como uma pessoa que está ali para ajudar. Por quê? Porque se você antes levanta todas as informações que o cliente quer, você sabe o que o cliente quer atingir, e depois você apresenta a sua solução, e na hora que você está apresentando a sua solução, você está mostrando, olha, a minha solução funciona assim. E quando eu coloco esse recurso aqui no ar, isso resolve aquele problema que você me falou, problema 1. E aí depois eu vou fazer essa instalação aqui e faço essa configuração. Isso resolve aquela outra situação que você me contou, que tem esse problema 2. E aí você vai falando. A sua apresentação da solução não é o workshop. Não é uma aula que você tem que apresentar tudo e como que faz a sua solução. A sua apresentação tem que mostrar como a sua solução resolve o problema do cliente. Qual o problema? Aquele que ele te falou na etapa anterior, que ele te contou. Então, a quarta etapa é você apresentar a sua solução. Mas você só é eficiente na hora de apresentar se você fez a etapa anterior muito bem feita. Certo? E aí, só para te dar um exemplo, tá? Conceito de bom de lábia. Bom de lábia, ele não existe. Na verdade, bom de lábia é uma filosofia, ou é um conceito, ou é uma percepção, eu posso dizer assim. O que é isso, né? Uma percepção. Imagina só, estou aqui numa mesa de bar. Eu e mais duas. Eu estou aqui olhando essas duas pessoas conversando. E eu vejo que tem uma pessoa que está falando, e tudo que essa pessoa que está falando, né, está conectando com a outra pessoa que está ouvindo. Eu só estou percebendo. Então parece que a pessoa que está falando só fala as coisas certas. Entendeu? E tudo que ele está falando está conectando e a pessoa que está ouvindo está ficando cada vez mais feliz, mais empolgada, certo? Imagina que é uma reunião de negócios ali, tá bom? E a minha percepção, que estou de fora, é o seguinte: eu falo, ó, nossa, fulano, né, o falante, ele é um cara muito bom de lábia. A maioria das pessoas que vem uma situação dessa, né, quando termina, vira pro fulano, né, as pessoas foram embora, eu tô lá com o fulano, eu falo, cara, você é demais. Caraca, cara, você é muito bom de lábia, você falou as coisas tudo certinho. Cara, você viu aquela hora que você falou isso e o cliente concordou, ou o fulano, sabe, teve tudo a ver, caraca, que sacada. Ou seja, a minha percepção de ser um terceiro é que ele é bom de lábia, certo? Só que o bom de lábia não existe. Na verdade, o bom de lábia, ele fez uma etapa anterior. Antes dele falar todas as coisas certas, o que ele fez? Ele ouviu a pessoa para descobrir quais são os valores dessa pessoa. Ele primeiro identificou o que essa pessoa julga como importante, para que depois né, ele possa falar as coisas certas. Então, num framework de conversa, ou numa sequência de conversa, você levantar as informações do cliente, que é a terceira etapa, ela vem antes de você apresentar a sua solução. Porque é muito mais inteligente você ouvir todas as informações, ouvir o que o cliente julga como importante, e depois apresentar como a sua solução ajuda o cliente naqueles pontos que são importantes para o cliente. Quem está de fora vai olhar e falar, cara, esse cara é muito bom de lábia. Entendeu? Mas bom de lábia não existe. O bom de lábia ele fez um trabalho anterior. Entendeu? Então, por exemplo, se você chega para mim, são 4 etapas. Primeira etapa, atrair. Segunda, relacionar. Terceira, levantar as informações. E quarta, apresentar a solução. Se você chega comigo, eu estou na quarta etapa lá com o cliente, você vem junto comigo e você me vê executando a quarta etapa, você vai ter a percepção, nossa, Ronald é bom de lábia. Só que o que você não viu foi a etapa anterior. Então é uma construção. Então, esse é a quarta etapa. E aí, a próxima etapa é a negociação e o fechamento. Aí entramos na negociação. Agora,
Para você, depois que eu apresento a minha solução, que é a quarta etapa, eu só vou entrar na negociação se, quando eu terminar de apresentar, o cliente falar: Ronald, era isso mesmo que eu queria. Olha, era isso mesmo que eu estava esperando. Eu acho que isso que você me apresentou vai solucionar para mim. Eu falo: tá bom. Passei para a próxima etapa, a negociação. Tá bom? Então é assim que você chega na negociação. A negociação é a quinta etapa.